Olá, estamos aqui com o programa especial do Sintesp, tratando da eleição do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público no estado de Santa Catarina, que será realizada nos dias 21 e 22 de maio. E o nosso convidado, neste momento, é o candidato a presidente da Chapa 2, Antônio Batiste, a Chapa 2, que tem o nome Experiência e Renovação para Lutar pelos Direitos. Batiste, tudo bem? E se apresente inicialmente para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo. Ok, Gilberto, nossa saudação a todos que nos assistem e nos ouvem. A satisfação está ao lado do colega para expor a situação dos servidores públicos estaduais que tem como o sindicato representativo o Sintesp. Também temos co-irmãos como o Sindicato da Saúde, cujo apoio à nossa chapa tem sido integral, porque também defendemos em relação à saúde que o governador cumpra e respeite o 15% que foi aprovado na legislatura anterior na Assembleia Legislativa e, infelizmente, o governador, ao invés de projetar um pagamento parcelado para atingir de 12% a 15%, foi no judiciário, nas instâncias judiciárias federal, para barrar esse aumento necessário para a grave crise da saúde em Santa Catarina. Para quem não me conhece, sou mais conhecido como Batiste e já fui fundador do Sindicato dos Servidores Estaduais na década de 80. Fui presidente em vários períodos até 96 e retornei ao meu local de trabalho e depois em 2010 retornei novamente como presidente do sindicato. E o que me motiva, o que me desafia a retornar e colocar o meu nome depois de estar aposentado e me dedicar aos servidores, primeiro, essa reforma que foi mandada pelo governador para a Assembleia Legislativa. O segundo é que eu não posso ver um sindicato que eu ajudei a construir, que lutamos várias batalhas junto com o Sint, junto com os trabalhadores da saúde e de outros setores das estatais do Estado, ver uma situação que não distribui um boletim, um jornal na frente de uma secretaria ou de uma autarquia. Não, esse não é o sindicato que eu ajudei a construir. Esse eu quero um sindicato de luta, que volte a olhar olho no olho do servidor público, que volte a respeitar os servidores públicos, que volte a saber o que o servidor está passando hoje em cada repartição pública, onde faltam as condições de trabalho, onde servidores com vários planos de cargo e salário, com gratificações diferenciadas trabalham no mesmo ambiente. Isso nós não podemos admitir. Em cada vez o setor de ponta, cultura, infraestrutura, saúde, turismo vem sendo colocado num segundo plano. A cada reforma é mais destruição de serviços e de investimentos que podem atingir a população. Batiste, em relação à reforma administrativa que você citou, nos fale dela e da posição da Chapa 2 em relação a esta reforma que o governo do Estado apresentou na Assembleia Legislativa e que está em discussão. Eu acho que o governador Moisés delegou a quem não tinha conhecimento de reforma administrativa o trabalho de elaborar um projeto. Em sã consciência, a Assembleia Legislativa, os deputados que têm autonomia, não podem conceder ao governador o direito de fazer uma reforma administrativa, reestruturar as secretarias por decreto. O governo quer essa autorização de estabelecer o organograma funcional, a estrutura dos órgãos que funcionarão, dos departamentos, dos setoriais que funcionarão por decreto. Isso não pode. Isso é inconstitucional. Não pode haver despesa sem autorização da Assembleia. E não pode haver projeto que não estabeleça a previsão dessas despesas. Então, essa carta branca, com este projeto, da forma como está, somos contra. Agora, esperamos do bom senso dos parlamentares, de todos os partidos, que revejam, por exemplo, a extinção do DEINFRA, a extinção do DETER, que são autarquias, a extinção da SOL, uma secretaria que trabalhava com turismo, com a cultura, e que cada vez está sendo mais relegado. Esses são os setores de ponta que podem prestar um serviço, principalmente agora que houve a extinção no ano passado das secretarias regionais. Então, nesse momento, nós temos que fortalecer os órgãos de execução de projetos de infraestrutura, os órgãos de fiscalização do transporte coletivo, regional e intermunicipal. Extinção não é a solução. E pior situação,
os servidores desses órgãos extintos serão transpostos, levados para uma outra secretaria. Sendo que está se aplicando a este servidor o artigo 32, 33 e 34 do Estatuto, que não são transposição. Esses servidores vão ficar em cargo isolado. E o servidor inativo não terá mais vinculação com o ex-DINFRA, com o ex-DR. Portanto, estamos numa campanha para exigir a manutenção desses órgãos, né? E que qualquer alteração de uma secretaria para outra, o servidor tem que ser incorporado, porque se você extinguir um banco, uma regional do banco, esse servidor da regional do banco, ele é absorvido por uma outra regional do Banco do Brasil, vamos dizer. Mas ele entra com o plano de cargo e salário dele, com as vantagens dele, com os direitos deles. Ele não entra numa outra regional com um cargo isolado, em que ele perde progressão funcional, que ele não tem mais direito à paridade, a todos os direitos que ele tem adquirido antes das reformas da Previdência. Portanto, é um projeto pela metade. Parece que mandaram às pressas para a Assembleia Legislativa, que prioriza a burocracia dentro do Palácio do Governo. Nunca vi tantas secretarias vinculadas ao governador. Por exemplo, um setor de controle interno, que existe em todas as secretarias, autarquias e fundações, agora ele vai se transformar centralizado em uma secretaria de controle interno. Que é isso, governador? O senhor foi enrolado por essas pessoas que querem ter a equiparação com o secretário, quando ele deve estar subordinado, né, às secretarias, com independência de atuação funcional, sim, mas eles são órgãos de assessoramento dos secretários, dos presidentes de autarquias e fundações de Estado. Não pode se equiparar a nível de secretaria de forma alguma. Tem que ter independência total. Todo o meu apoio. Como pode o órgão de controle interno não ter independência? Hoje não tem. Mas não é dando hierarquia, dando secretaria, que consegue ter independência. A independência não é isso, não é ter status. Eu quero ser um capitão recebendo com um coronel, e eu não quero ser um coronel recebendo com um soldado. Então, o que está acontecendo lá é mais ou menos isso. Eles vão ficar encabrestados, mas tem o status de secretaria. Não pode. Isso é uma deformação. Não que não seja justo que saiam da Secretaria da Fazenda onde estão, albergados. Não, tem que haver. Só que a maioria dos cargos de auditoria, de controle interno na Fazenda integram o quadro salarial da Fazenda. Como é que essa secretaria vai ter um quadro salarial? Vai absorver o controle interno do IPREV? Vai absorver o controle interno do DINFRA? Entendeu? Então, tudo isso não está especificado como fica a vida funcional do servidor. Estão construindo um castelo de Babel que vai trazer muita dor de cabeça para os servidores e para o próprio governo no futuro, com milhares de ações daqueles servidores que têm direito à paridade e integralidade, que se aposentaram antes das reformas de 1989 e 88. Desculpe, 98. Ok. Batiste, a reforma da Previdência, ela impacta não só os servidores públicos estaduais, mas todos os trabalhadores. Como é que a Chapa 2 vê, como é que ela dialoga essa questão da reforma da Previdência que está em debate no Congresso Nacional? Ela é ruim. Como que um servidor efetivo não tem fundo de garantia? Ele vai ter a sua vida, uma parte do seu salário é para a Previdência do Estado, e outra parte do salário, da forma como ela está escrita, será para ele aplicar num fundo de investimentos no mercado. Eu conheço um regime de previdência em São José que da noite para o dia desapareceu 50 milhões de reais de um fundo de previdência do servidor do município de São José que tinha 150 milhões. Por quê? Porque apareceram lá alguém de mala vendendo um fundo de investimento com a rentabilidade grande em 10 anos e depois de passado 5 anos que fizeram o São José Previdência fez esse investimento, a empresa quebrou. E levou no Brasil mais de 150 milhões de reais. E mais, fiscalizado pelo Banco Central, fiscalizado pela Comissão de Valores, fiscalizado também e acompanhado pela Polícia Federal que fez a operação. Nenhum preso até hoje. Porque tinha vinculação com o tal de Banco Paulista em São Paulo. Então isso que é o perigo do regime de capitalização. A aposentadoria não é mercadoria. Por isso, a Chapa 2 está chamando o conjunto dos servidores
especialmente os servidores da educação, a se somarem com a paralisação em defesa contra a reforma da Previdência, agora no dia 15 de maio, chamado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores, e que o SINT está encaminhando. Então nós queremos uma parceria efetiva de unidade na ação com os trabalhadores da educação, né, os professores, os educadores, com os servidores da educação, e queremos também uma parceria muito efetiva e de respeito à base sindical do Sindisaúde, que é a nossa parceira e a nossa apoiadora desse processo. Rapidamente assim, qual que é o objetivo na tua avaliação, na avaliação da Chapa 2, desta reforma da Previdência? Qual o objetivo do governo? O governo, ele quer transformar o salário que o trabalhador paga para a Previdência num fator impulsionador da economia. Como esse dinheiro que fosse uma garantia da aposentadoria pudesse entrar no mercado de investimentos, comprando ações através de bancos, para fomentar o desenvolvimento. Não, já tem muitos impostos. Hoje o Brasil gasta 500 bilhões, 600, 40% do orçamento, 50% do orçamento vai pagamento de juros da dívida pública. Isso é algo fantástico. Se fosse reduzido, se fosse revisto essa dívida, talvez não tenha 100 bilhões de dívida. Os grandes sonegadores da Previdência, inclusive, né, estão desidratando o Banco de Desenvolvimento Nacional, né, o BNDES, que era um fator de financiamento do pequeno agricultor, do médio agricultor, e principalmente prestava mais para o grande e para as grandes empresas também. Muitas vezes os bancos, inclusive o Banco do Brasil, deixa de fazer um financiamento, tá, para um pequeno empresário que tem 20, 30 funcionários, que pode dobrar para 50, 100, e empresta milhões para uma empresa que não cria nem 50, porque a alta tecnologia entra com todo vapor e a força de trabalho e a geração de emprego é pouca. Né? Então, a reforma da Previdência, eu falei, aposentadoria não é mercadoria. E quem é do meu tempo, eu não vivi, mas o meu pai viveu, quem não lembra dos fundos de Montepios da Polícia Militar, a nível nacional, dos fundos que desapareceram, que corriam em todo o interior do Brasil, cobrando 50, 20, 30 reais, porque depois de 15 anos teriam uma aposentadoria de um salário mínimo. Quando a maioria do povo foi lá buscar, depois de 15, 20 anos de contribuição, tenho 2 reais para receber. Nenhum preso. Então nós já sabemos onde é que termina esses fundos de investimentos de aposentadoria privada. Eles terminam na mão de especuladores, de empresas que depois vão quebrar, depois de 10, 15 anos, e quando quebrarem e quando desaparecerem, quem paga? É o Estado que paga? Ou o trabalhador que trabalhou 20, 30 anos vai ficar sem o seu salário, sem o seu rendimento? Vamos voltar novamente à situação que era do meu pai, que teve que não contribuía porque não acreditava no regime de previdência criado em 60, na década de 60? Então, ou seja, nós estamos regredindo ao regime de previdência no Brasil. Nós estamos regredindo a década de 50 e a década de 40, só quando, naquela época, somente servidor público tinha direito. A iniciativa privada ninguém tinha. Eram exatamente escravos que, enquanto tivesse força de trabalho para vender, né, os músculos aguentassem, eles tinham dinheiro. E depois, então, eles iam viver na amargura. Então, é essa a situação que eu espero que não aconteça. E aonde foi implantada, como é o caso do Chile, voltou atrás, parcialmente, e o governo voltou a pagar, no mínimo, a contribuição mínima para aquele trabalhador, porque nem isso estava previsto naquela reforma. Ok. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já com Antônio Battisti, que é candidato a presidente do Sintesp pela Chapa 2. Muito bem, voltamos com Antônio Battisti, candidato a presidente do Sintesp pela Chapa 2. Lembrando que a eleição do Sintesp será realizada nos dias 21 e 22 de maio. As urnas serão fixas nos principais locais de trabalho e também haverão urnas itinerantes. Os aposentados que receberam a cédula em casa poderão votar, colocar no envelope lacrado, mandar para a entidade
esse envelope só será aberto no momento do escrutínio. Se eventualmente alguém não conseguir votar desta forma, pode votar em qualquer uma dessas urnas que estarão à disposição durante os dias 21 e 22. Se alguém votar 2 vezes, na hora do escrutínio, aquele voto que foi no envelope será destruído e não será contabilizado. Ok? Vamos aí para a parte final da nossa entrevista com o Antônio Battisti. E o Battisti, nos diga aí então, para finalizar, quais são as demais propostas da Chapa 2 nesta eleição. A primeira é resgatar a imagem do Sintesp junto aos servidores estaduais. Para isso, nossos diretores que forem liberados para o sindicato, eu não vou ser liberado porque sou aposentado, já estarei lá dentro sem nenhum custo para o sindicato, fazer com que aquele servidor que é dirigente do Sintesp, ele tem a obrigação de correr todos os locais de trabalho, conhecer os servidores que trabalham efetivamente, ouvir as suas queixas, inclusive as suas críticas ao sindicato. Porque aquele sindicato que não se faz presente na categoria, que não faz a sua autocrítica, certamente, cada vez mais a base se afasta. Segundo, é uma luta para que tenhamos a reposição das perdas. Nós temos 54% de perdas salariais e a gente não vê o Sintesp falar nada. Nós nos colocamos como oposição à atual direção do Sintesp, que está representada pela Chapa 2. O segundo é a revisão dos planos de cargos e salários para se adequar a uma realidade que exige. Nós temos novas secretarias que vão ser criadas, outras que estão extintas, nós temos que ter planos de cargos e salários unificados com os mesmos direitos, respeitando todas as especificidades de cada setor e nunca trabalhando contra qualquer mobilização dos servidores nesse ou naquele local de trabalho. Tudo que é mobilização, vamos apoiar. Se é uma gratificação específica, apoiaremos sim, porque quando se abre uma porta aqui, essa porta pode estar aberta amanhã para o A, B, C e D, e amanhã a gente se conquista para todos. As linhas gerais, não concordamos com a extinção do DEINFRA, do DETER e da Secretaria de Turismo, com desmantelamento da cultura. Queremos a manutenção desses órgãos. Terceiro, entendemos que temos que combater a reforma da Previdência que tramita no governo federal. Há servidores que faltam 1 ano de serviço para se aposentarem. Com a reforma, vão trabalhar mais de 5 a 8 anos. Então, também melhores salários, melhores investimentos na área de infraestrutura, na área da saúde, que são muito importantes. A pauta pode ser muito longa, mas se não tiver união e o sindicato não tiver credibilidade, não adianta escrever 50 itens. O que eu estou vendo é o sindicato há 6 anos escrevendo a mesma coisa, as mesmas reivindicações, mas não mobiliza na base. O que nós temos é que mobilizar na base e acreditar no nosso servidor, conversar com ele, apertar a mão, tomar um cafezinho com ele e sentar para ouvir. O Sintesp tem que ouvir, porque as coisas estão ruins. Hoje o sindicato está vivendo com um saldo financeiro de gestões anteriores e o déficit financeiro do Sintesp é R$30 mil no mês. A hora que acabar, que raspar o cofre, esse sindicato vai fechar pela metade. E é isso que eu não quero. Eu não vim para ver o enterro do Sintesp. Eu fui o fundador e quero ver a ressuscitação do Sintesp, a renovação do Sintesp. É um velho aposentado voltando para renovar o Sintesp. Isso é a Chapa 2, oposição à atual gestão que não tira a bunda do lugar dentro do Sintesp. Muito obrigado, Battisti, sucesso aí e que o resultado da eleição do Sintesp seja o melhor para a categoria dos trabalhadores do Serviço Público Estadual. Eleição do Sintesp, então, dia 21 e 22 de maio, você que é servidor, participe e faça a sua parte. E pedimos o voto na Chapa 2, Battisti para valer. Muito obrigado, então, ficamos por aqui, um grande abraço a todos.